O assunto do anticristo é sem dúvida um dos temas na atualidade que mais geram curiosidade entre diversas pessoas que estão espalhadas em todo o mundo. É diante de um assunto como esse que nós ouvimos falas como o presidente de tal país é o anticristo, o anticristo é Illuminati, estamos vivendo o período do anticristo. E acredite se quiser, até mesmo aqueles que entendem que o anticristo é um ET. Diante de todas essas falas, eu quero te fazer 3 perguntas. O que é o anticristo? O que a Bíblia tem a dizer sobre o anticristo? O anticristo já está entre nós? Se você quer saber, fica até o final desse vídeo aqui. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, falarmos do que está contido nela e também abordarmos alguns assuntos que são pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista das Escrituras acerca de tais assuntos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que a gente vai colocar aqui nesse canal, se inscreve aí embaixo e não esquece de ativar o sininho das notificações para que você possa ficar a par de tudo. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais, onde sempre colocamos conteúdos pertinentes ao assunto que nós estamos falando. O tema que eu separei para esse vídeo é sobre o anticristo. Agora, sem mais delongas, pega sua Bíblia, seu caderno e seu lápis e vamos juntos aprender mais um pouco. Para darmos início a esse tema, vamos partir da seguinte pergunta. O que significa a palavra anticristo? Bom, esta palavra se origina de 2 termos gregos que são anti, que significa contrário ou no lugar de, e Cristo, que significa ungido. Logo, a palavra anticristo significa aquele que é contrário a Cristo ou ao ungido, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo ou do ungido. É importante saber que o significado da palavra pode variar de acordo com o contexto em que ela está sendo inserida. Nós vamos ver, por exemplo, relatado nas Escrituras, um texto que mostra essa mesma palavra, só que com 2 sentidos diferentes. Isso está escrito em 1 João, capítulo de número 2, e o verso 18, que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos mostra a palavra anticristo sendo usada nos 2 sentidos. Ele diz, primeiro, que está para vir alguém que é conhecido como o anticristo. Esse primeiro termo utilizado pelo apóstolo João, ele se refere àquele que se coloca no lugar de Cristo. Logo mais, ele diz que muito se tem feito anticristos, aonde ele já aplica o sentido de que muitos têm se feito contrários aos ensinamentos de Cristo. Logo nós vemos relatado nas Escrituras que esses 2 termos, eles aparecem. E é muito importante lembrar que o anticristo que eu vou falar neste vídeo é o anticristo que se coloca no lugar de Cristo, não somente ao contrário dele, ok? E sobre essa figura do anticristo que nós vamos falar, nós vamos ver que as Escrituras apresentam o mesmo com diversos nomes. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 3, ele é apresentado como homem da perdição ou filho do pecado. No mesmo capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, só que no verso de número 8, ele já é apresentado como o iníquo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 1, ele é apresentado como a besta que sobe do mar. Já em Apocalipse 17:3, ele é apresentado como a besta de cor escarlate. E dentre todos esses nomes que nós estamos aqui, o mais curioso é o que aparece em Apocalipse, capítulo de número 6 e o verso de número 2, aonde ele é chamado de o homem do cavalo branco. Leia comigo esse texto que diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu não vou estar esclarecendo nesse vídeo por que ele é chamado de o homem do cavalo branco. Se você quiser saber, não perde o próximo vídeo em que eu vou falar especificamente sobre isso, hein? Mas dando continuidade, a gente vai ver, por esses textos em que foi mencionado aqui, que a Bíblia, de fato, fala acerca do anticristo.
E é desse ponto que talvez nós vamos partir para a questão mais curiosa desse vídeo. É a questão onde muitas pessoas perguntam no nosso tempo, que é: o anticristo já está entre nós? Hoje o que nós mais vemos na internet são especulações acerca da pessoa do anticristo, quem é, e dentre isso nascem diversas teorias e pensamentos e ideias. No entanto, nós vamos ver um texto bíblico que vai nos ajudar muito a compreender e responder essa pergunta. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, para melhor entendermos essa questão. O texto diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está trazendo algumas recomendações aos irmãos de Tessalônica, uma pequena comunidade de recém-convertidos devido à dura perseguição e hostilização das comunidades judaicas, estavam pensando que o tempo de Cristo vir já estava próximo. E é diante desse contexto que o apóstolo Paulo ele traz algumas recomendações mostrando que antes disso acontecer, o iníquo surgiria. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que antes do iníquo aparecer, o texto vai nos mostrar que pelo menos 3 coisas irão acontecer. O apóstolo Paulo descreve essas coisas como o mistério da injustiça, que está em 2 Tessalonicenses 2,7, aí no texto, a apostasia, que está no mesmo capítulo, só que no versículo de número 3, e a resistência de algo, que impede a manifestação do anticristo, que está também no mesmo capítulo, só que no versículo 6 e 7. Vamos entender melhor o que significa cada uma dessas coisas que o apóstolo Paulo menciona, que antecipa a manifestação do anticristo. O mistério da injustiça são as influências de Satanás evidenciadas em toda a humanidade. Tais influências tendem a crescer e aumentar à medida em que se aproxima o tempo do anticristo ser manifestado. Nós vamos ver o próprio Jesus mencionando sobre isso em Mateus capítulo de número 24, o verso de número 10 ao 12, onde ele fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Iniquidade é justamente a falta de observação à lei de Deus. Logo, por as pessoas desprezarem cada vez mais os princípios estabelecidos por Deus, o mistério da injustiça vai sendo evidenciado não somente em um local, mas em todo o mundo. O apóstolo Paulo também menciona a apostasia como um fator principal que antecipa a manifestação do anticristo. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando propriamente sobre a apostasia. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e o link na descrição, para se você tiver curiosidade em entender um pouco mais acerca desse tema, você possa estar assistindo. A apostasia, em resumo, é o abandono consciente da fé. E é nesse contexto que nós vemos inserido nas escrituras os falsos profetas e os falsos mestres. Jesus também deixa isso bem claro em Mateus capítulo de número 24, versículo 11 e propriamente o versículo 24. E o apóstolo João também menciona isso na sua primeira carta. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo para que você possa ler depois com mais calma. O terceiro e último fator que o apóstolo Paulo menciona, que antecipa a manifestação do anticristo, é algo que resiste a ele. Existem alguns pensamentos diferentes acerca dessa resistência ao anticristo. Há pessoas que entendem, por exemplo, que essa resistência faz menção ao sistema político e econômico do mundo inteiro, tendo em vista que a divisão monetária e política de todo o mundo dificulta a manifestação de um líder supremo que governará o mundo inteiro.
Logo, quando essa liderança dividida acabar e tiver a oportunidade de surgir somente um líder mundial, aí o anticristo se manifesta. Já existem outras pessoas que entendem que isso que resiste à manifestação do anticristo é a Igreja do Senhor. Pois como o seu papel é ser sal da terra e luz do mundo, logo o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver presente. No entanto, o ponto de vista que é mais aceito em diversos estudiosos é que esse alguém ou algo que resiste ao anticristo é o próprio Espírito Santo. E muitos entendem que é o Espírito Santo pelos seguintes fatores. A manifestação do anticristo ela é regida pela influência do próprio Satanás, como descrito no texto em que nós lemos, só que no versículo de número 9. Partindo desse ponto, nós entendemos que nenhuma ação humana é suficientemente forte para deter a manifestação de algo espiritual. O único que é capaz de deter a ação total de Satanás sobre a humanidade é o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. E é daí que aqueles que são pré-tribulacionistas entendem que a igreja também será arrebatada antes da grande tribulação, pois o mesmo Espírito Santo que habita em nós, como está descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 19, subirá com o povo no arrebatamento. Logo, o bloqueio que impede a manifestação do anticristo termina e o tal se manifesta. Mas qual desses três pensamentos você acha mais coerente? Deixa aqui nos comentários para que eu possa estar sabendo. Eu quero encerrar esse vídeo com a seguinte frase: não sabemos de fato se o anticristo já nasceu e está entre nós. No entanto, assim como um circo, antes de fazer as suas apresentações, precisa ser montado e ter todos os seus preparativos, da mesma forma, estamos vivendo a montagem do cenário para a manifestação dessa figura, chamada anticristo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como se dará o desfecho de tudo isso, então não perde, hein? Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Só fortalecendo, se você não é inscrito, se inscreve. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. Não esquece também de deixar o seu comentário, porque a sua opinião é importante para que eu possa colocar conteúdo neste canal. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo vídeo.